Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje faremos a leitura do capítulo 3 do livro do profeta Jonas. Eu peço que você abra a sua Bíblia ou mesmo acompanhe comigo o texto em tela. O texto diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito grande, muito importante diante de Deus, e 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e proclamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Amém. Lembro-me com gratidão, irmãos e irmãs, do primeiro dia que eu tive a oportunidade de pregar no sentido mais institucional do termo, quando um fala e outros escutam. Após um breve curso de teologia, o pastor da igreja local, me desafiou para que em um culto no lar eu fosse o pregador daquele momento. Eu aceitei o desafio e a partir daquele momento em que havia aceitado o desafio, comecei então a preparar o meu sermão. Abri um caderno, peguei uma caneta vermelha, uma caneta azul e comecei então a partir do capítulo 3 do Evangelho de João a preparar o meu sermão sob o tema É preciso nascer de novo. Após aquele sermão, voltei para casa entusiasmado, com a plena convicção de que Deus havia me chamado para ser um pregador. Ainda não havia elaborado muito bem, não havia pensado sobre a questão de ser pastor ou não, mas tinha plena convicção de que deveria ser um pregador. Assim continuo até este momento, pregando aquilo que Deus tem me chamado para pregar, a sua palavra. Já são quase 20 anos que Deus me permite pregar. Mas eu tenho aprendido que pregação não acontece apenas do púlpito. A pregação também acontece no cotidiano da vida, em nossos encontros, em nossos relacionamentos interpessoais, com diferentes pessoas e em diferentes momentos. A pregação acontece no silêncio da observação alheia. A pregação acontece no olhar. A pregação acontece no abraço. A pregação acontece no testemunho. A pregação acontece com ou sem palavras. Por isso, uma frase que dizem ser atribuída a São Francisco de Assis me toca muito, porque a frase diz:
Pregue sempre. Quando necessário, use palavras. Ao tempo em que as pessoas interpretam o que sai dos nossos lábios, há também uma interpretação daquilo que sai das nossas vidas. Portanto, o subtema de hoje é dilemas de um pregador. Mas não exclusivamente de um pregador do púlpito, mas pregadores da vida, que devemos ser coletivamente como igreja e que devemos ser individualmente aonde Deus nos enviar. Jonas nos fala a respeito de alguns dilemas do pregador. Preste atenção, irmão e irmã. Quem sabe alguns desses dilemas sejam meus e sejam também seus. Primeiro dilema: Jonas pregou sem querer pregar. Ao iniciar a leitura do capítulo 3 do livro de Jonas, a primeira coisa que me veio à mente foi a seguinte: bem que o livro de Jonas poderia ter sido um livro mais curto. Bem que essa história poderia ter sido uma história menor. Aqui, no capítulo 3, o livro recomeça. O Deus que queria lá no início do primeiro capítulo que Jonas fosse a Nínive e pregasse para Nínive, aqui repete o seu desejo. Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Por outro lado, eu também fico pensando, bem que este livro poderia ter mais capítulos. Essa história poderia ter sido mais longa, caso pela segunda vez Jonas ousasse não atender à palavra de Deus. Mas para quem já havia ali experimentado o dissabor da desobediência, melhor mesmo, conclui Jonas, é obedecer do que remediar. Mas todo o enredo, irmãos e irmãs, do livro me faz crer que Jonas pregou sem querer pregar. Jonas pregou para evitar uma fuga, uma nova fuga que seria frustrada pela irredutível insistência de Deus. Jonas pregou porque em sua oração lá no ventre do peixe havia se comprometido com a sua vocação. Jonas pregou não por vontade, mas por obrigação. Eu vou confessar a vocês um pecado. Eu também já preguei sem ter a mínima vontade de pregar. Sabe aquele dia que você não está bem, que você brigou com a esposa, teve um desentendimento com o filho? Eu já passei por isso. Aquele dia que você se deparou com algum problema na própria igreja. Aí você olha para o púlpito e diz: Deus, se possível, afaste de mim esse cálice. Todo pastor já passou por isso. Se não passou, ainda vai passar. Mas a questão de Jonas, irmãos e irmãs, era muito mais complexa, porque ele não queria pregar por não gostar nem um pouco dos seus ouvintes. Entretanto, apesar disso, ele foi obediente a Deus. Irmãos e irmãs, falando agora daquela pregação que não compete apenas aos pastores e pastoras, mas a todos nós cristãos, cristãs, aquela pregação que se realiza na expressão de amor, de paciência, de perdão, de misericórdia. Você já pregou esse tipo de pregação sem desejar? Ainda que seja a contragosto, sejamos obedientes ao nosso Senhor e proclamemos a sua palavra a todos, sem quaisquer distinção. Jonas pregou sem querer pregar, e pode ser que também cada um de nós passemos por isso. Este foi um dilema dele. O segundo dilema é que Jonas pregou motivado pelo desejo de vingança. Jonas pregou motivado pelo seu desejo de vingança. Percebam comigo o teor da pregação de Jonas. Ele andava e pregava, ele andava e pregava, mas o cerne da sua pregação era: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Daqui a no máximo 40 dias,
Deus vai botar o terror. Deus vai quebrar tudo. A sua pregação se deu em uma grande cidade. Nínive era a capital da Síria, uma cidade polo que atraía muitas pessoas. E o texto nos informa que para percorrê-la seriam necessários 3 dias, mas bastou apenas um dia para que a mensagem de Jonas alcançasse todos os cantos da cidade. Porque pelos cantos da cidade se fez saber que havia ali um profeta, avisando que dentro de 40 dias Deus iria destruir tudo. O teor da pregação de Jonas, irmãos e irmãs, não deixou espaço para outro desfecho possível para Nínive. Jonas não pregou a respeito das possibilidades de salvação para aquela cidade, tão somente porque pregou motivado e encorajado pelo seu sentimento de vingança. É como muitos pregadores fazem, irmãos e irmãs. Deixam para o púlpito aquele recado que gostariam de deixar exclusivamente para uma pessoa ou para um grupo da igreja. É como se hoje nos achegássemos a alguém de quem não gostamos, mas obedientes à palavra de Deus, pregamos para esta pessoa da seguinte maneira: fulano, você que me fez chorar, você que me fez sofrer, Deus me enviou aqui para lhe dizer o seguinte: o que é seu está guardado, para lhe dizer que o fogo do inferno lhe espera. É claro que aqui eu estou usando um pouco de exagero, mas não é difícil encontrarmos pessoas que pregam confiando mais que Deus irá condenar do que salvar, confiando mais que Deus irá punir do que perdoar. E por isso, irmãos e irmãs, uma frase muito comum nos lábios dessas pessoas é a seguinte: Deus é amor, mas também é justiça. E essa justiça da qual falamos muitas vezes nada mais é do que aquilo que lá no fundo do coração desejamos para o outro. Então, irmãos e irmãs, o desafio que nós temos diante de nós é de que anunciemos a palavra de Deus desprovida da nossa própria palavra, no sentido de estar desprovida do nosso sentimento, do nosso desejo de vingança. Muitas vezes é difícil, mas é melhor que seja assim, para que, frente às manifestações de Deus, não sejamos tomados pela frustração, como aconteceu com Jonas. E é justamente aqui que está o terceiro dilema do pregador, o terceiro dilema de Jonas. Jonas pregou, mas ficou insatisfeito com os efeitos colaterais da sua pregação. Não foi necessário 3 dias de pregação. Tampouco foram necessários 40 dias para que a promessa contida na pregação se cumprisse. Mas, exatamente no primeiro dia, toda a cidade de Nínive se arrependeu dos seus pecados, buscaram manifestar isso por meio de gestos de humildade, de humilhação, o jejum e o vestir-se de pano de saco. A pregação de Jonas teve efeitos colaterais. Ele não esperava que o povo se arrependesse. Talvez, diante daquelas palavras tão duras, tão diretas, ele esperasse a rebelião contra Deus, ou no mínimo a indiferença, mas todos se arrependeram e se voltaram para Deus. Deus também se arrependeu. Para nós que temos uma doutrina da imutabilidade de Deus, soa estranho lermos e ouvirmos textos que falam a respeito do arrependimento de Deus. E eu penso que a única forma de lidarmos bem com esta questão se dá quando nós compreendemos que a ira de Deus, como um dos seus atributos, está a serviço do seu amor. Deus tem o coração mole e, diante do arrependimento humano, por amor ao ser humano, ele se arrepende de punir e se apressa em acolher. Com isso, desgostou-se
Jonas extremamente e ficou irado. Jonas, a ira humana não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente da justiça humana. E como Jonas, todos nós precisamos entender constantemente isso. Tomara que, a despeito daquela pregação que não queríamos pregar, seja de púlpito ou não, tomara que, a despeito daquela pregação motivada pelos nossos desejos de vingança, seja de púlpito ou não, tomara que a nossa pregação encontre guarida no coração do perverso, no coração do mal, que ele se converta e some fileiras conosco, como perversos e maus, que também encontraram o caminho do bem. Tomara que a nossa pregação sempre tenha efeitos colaterais que acabem por glorificar o nome de Deus. Concluo, irmãos e irmãs. Dilemas de um pregador. Todos os pregadores já pregaram sem querer pregar e o fizeram pela convicção da sua vocação. Como igreja, precisamos ter isso com muita clareza. Seja individualmente, seja coletivamente, nos depararemos com situações que tentam minar as nossas forças, a tal ponto de dizermos: hoje eu não quero pregar, ainda mais para ele, ainda mais para eles. Se este sentimento inundar o seu coração, o nosso coração, resistamos a ele e preguemos a palavra de Deus. Dilemas de um pregador. Todos os pregadores já usaram o púlpito de maneira errada, ou seja, para mandar recado a uma pessoa ou a um grupo, para pregar a palavra que é sua e não a palavra que é de Deus. Mas isso não acontece apenas no púlpito, irmãos e irmãs. Isso acontece em diversos momentos quando nós usamos a palavra de Deus a nosso favor e contra os outros. Dilemas de um pregador. Todos os pregadores, quando tomados pelo desejo de não pregar e pelo desejo de vingança, já sentiram os efeitos colaterais da sua pregação. E graças a Deus por isso, pois a palavra de Deus nunca será refém da nossa palavra e dos nossos desejos mais profundos que estão lá no nosso coração. Os lábios de Jonas, uma palavra de juízo. Ainda 40 dias e tudo será subvertido, tudo será destruído. Nos ouvidos dos ninivitas, outra palavra ressoava: é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. O que este texto nos ensina é que o coração do pregador precisa alinhar-se cada vez mais e mais ao coração de Deus, para que, ao invés de sentir tristeza ao final do seu sermão, seja de púlpito ou não, sintamos a alegria de vermos o fruto da palavra de Deus, que jamais volta vazia, apesar de nós. Que Deus nos ajude e nos abençoe como igreja nesta nobre, mas desafiadora vocação de sermos pregadores e pregadoras das boas novas de salvação. Em nome de Jesus. Amém.